Senhor, meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das Santas e Sagradas Escrituras, estamos dando sequência na leitura. Hoje nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, antes de tudo, que te faças deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, sem exceção, pelos bons, pelos maus, pelos que abençoam, pelos que amaldiçoam, pelos que perseguem, pelos que ajudam, pelos opositores, por todos, sem exceção, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aleluia, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo tempo, em todo lugar, levantando as mãos santa, sem ira e sem contenda. Então o que Paulo está instruindo? Olha que carta pastoral maravilhosa. Que nós devemos orar por todos e todas sem exceção. Mas ele me calunia, ele me difama. Ele já tinha instruído em Romanos capítulo 12, lembra? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça como que de fogo. E o Senhor vai retribuir a cada um, porque ao Senhor pertence a vingança. Então qual é o meu papel? Qual é o teu papel? Orar, interceder. Quando? Em todo tempo. Por quem? Por todos. Levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda, e intercedendo. Porque a oração feita por um justo, segundo Tiago nos narra em capítulo 5, verso 16, pode muito em seus efeitos. Ore, meu irmão. Ore pelos nossos governantes, ore pelo nosso poder legislativo, executivo, judiciário, ore pela nossa liderança, ore pelos teus líderes espirituais, ore a todo momento, é o que Paulo está instruindo. Essa aqui é uma epístola pastoral, é uma direção do pastor Paulo. Os deveres das mulheres cristãs, lembrando sempre das mulheres, lembra daquele abismo que eu já falei para você, histórico, de um tempo, de uma cultura, de uma tradição que era para aquela época, para você não se escandalizar. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, ou seja, nas suas vestimentas, a maneira de se vestir, com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Então, para você não ter nenhum equívoco aqui, isso aqui vale lembrar que eu já falei sobre isso, mas eu vou pontuar novamente para não ter nenhum tipo de dúvida. Isso era costume e a cultura da época. Então você precisa entender isso. Então a mulher não pode ensinar? Pode ensinar. A mulher não pode pregar? A mulher deve pregar, a mulher deve ensinar. Contanto que ela não venha ensinar heresia. Entende isso? É o que ele está dizendo aqui. Isso aqui era uma cultura, uma tradição da época que eu já falei para você, que você tem que fazer isso numa boa exegese, numa boa hermenêutica, numa boa interpretação bíblica, para você não cair em nenhuma exegese, forçação do texto e querer pegar esse texto isolado e dizer que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode ensinar. Não é nada disso. Ela pode e deve tanto pregar como ensinar. Observe-se que no Antigo Testamento nós temos Débora, que foi o quê? Uma juíza, junto com Baraque obteve vitória. Nós temos profetisa Ulda, nós temos Abigail, nós temos inúmeros exemplos aqui de mulheres que realmente foram fantásticas. Nós temos Jael, que matou o perseguidor do povo de Israel. Então perceba que existem aqui inúmeros exemplos. Isso aqui é uma cultura, para você não cair aí num erro e não ficar falando mal do apóstolo Paulo aí, tá bom? Capítulo de número 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel.
Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Por exemplo, quer ser diácono, diaconisa, cooperador, cooperadora, presbítero, missionário, missionária, evangelista, diácono, apóstolo e por aí vai. Ele está dizendo que se almeja uma coisa excelente. Mas agora ele vai fazer alguns pré-requisitos, algumas informações. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Como é que vai ensinar aquilo que não aprendeu? Como é que vai ensinar aquilo que não meditou? Como é que vai ensinar aquilo que não se aprofundou, não mergulhou, não teve intimidade? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, ou seja, contendeiro, não avarento, mas que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Uma pergunta. Não neófito, ou seja, novo convertido, recém-plantado, para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo, ou seja, orgulho. Convém também que tenha bom testemunho com os que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados muito ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma boa e pura consciência. E também esses sejam primeiro provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ter bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna, firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Capítulo 4. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens, falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O que ele está instruindo aqui? Que sempre quando você for alguma coisa, e você de repente tem dúvida da procedência daquela alimentação, você ora. O que ele está dizendo? Pela palavra e pela oração é santificada. Senhor, eu consagro esse alimento ao Senhor. Se porventura esse alimento, esse doce, essa sobremesa, se porventura esse alimento, esse bolo que chegou até minhas mãos foram consagrados a deuses estranhos, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu quero consagrar esse alimento para que não venha fazer nenhum mal. E aí Jesus fala o quê? Se em meu nome, se comer alguma coisa mortífera, não sofrerão dano algum. Então sempre tenha esse cuidado. Se vê alguma dúvida da procedência daquele bolo, daquela sobremesa, daquela carne, daquele alimento, ora, abençoa, santifica em nome de Jesus. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e a boa doutrinas que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém te despreze a tua mocidade, mas dê exemplo dos fiéis.
na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Perceba que Paulo está dando um exemplo para ele ler, para ele exortar, para ele estudar, para ele perseverar e para ele não se preocupar com a sua tenra, com a sua pouca idade, porque o chamado, o ministério, a missão, a vocação havia sido dado a ele o dom por profecia e com a imposição de mãos pelo presbitério. Da mesma maneira você, da mesma sorte você, quem sabe você não é tão jovem assim, quem sabe você não é tão novo ou tão nova assim, mas o que Deus fala para mim e para você, para nós lembrarmos, trazemos a nossa memória, a nossa lembrança, que quem nos arregimentou, que quem nos alistou, que quem nos chamou, que quem nos vocacionou para essa grande obra, para essa grande missão, não foi o homem, não foi a mulher, não foi o bispo, não foi o sacerdote, não foi o pastor, não foi a pastora, mas o próprio Jesus Cristo, como ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo de número 15, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu Jesus, que vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ou seja, quem te escolheu, meu irmão, quem te escolheu, minha irmã, quem me escolheu, quem nos escolheu, quem nos arregimentou, alistou para essa luta, para essa milícia, para essa guerra, para esse combate, foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, segue firme, segue forte, firmado e fortalecido no Senhor, como 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ora, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que a vossa obra não é vão no Senhor. Há uma recompensa para você. Para quem? Para aquele que permanece firme, fiel, mesmo nas poucas forças, como a igreja de Esmirna, mas não negaste o nome e nem a palavra de Cristo. Permanece firme, não declina nem para a direita, nem para a esquerda, retroceder para trás, nem pensar, para frente e para o alvo, para frente e para o alto, para frente e para cima. Essa é a palavra de hoje, e amanhã nós retornaremos com os 4 capítulos do sábado e com os 4 capítulos de domingo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar e ministrar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. A paz do Senhor.